O dia a dia do analista de redes é um cara que está sempre indo atrás das causas dos problemas que acontecem nas redes. É isso mesmo. Nós temos com frequência que verificar o que aconteceu para que aquele problema específico tenha sido gerado. E a gente não consegue fazer nada disso se não for através dos logs que existem na nossa infraestrutura de redes. Os logs, eles são responsáveis por nos contarem qual que é a história por trás dos problemas que nós estamos enfrentando. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como que um syslog pode ser tão eficiente e tão positivo para a vida do analista de infraestrutura de redes. Bora cair para minha tela e conhecer um pouco mais do mundo do syslog. Bora olhar para esse seguinte cenário. Imagina que você está cuidando desse ambiente de redes e você tem o site A querendo chegar até o site B. Nesse roteador de borda dos dois sites, vamos chamar esse aqui de R1 e o nosso outro lado de R2. Ambos os roteadores eles se conectam com diferentes operadoras. A gente tem aqui o primeiro link, que é o link 1, o segundo link, que é o link 2. Vamos chamar isso aqui de Vivo e aqui embaixo a gente chama do link da Oi. E o que acontece? Por algum motivo, todos os dias às 19h43, você tem sempre um chamado que um usuário abre lá com o seu centro de operações dizendo que você teve um flap na rede ou que parece que a rede está offline, parece que ele não consegue se conectar mais nas câmeras, não consegue mais ver os sites remotos, ele monitorava o site B e era um cara da segurança que abriu o chamado e falava: eu não consigo chegar mais lá no site B e observar, analisar as câmeras. Pois é, o que você deveria estar fazendo? Às 19h43 talvez não vai ter ninguém que tenha um conhecimento mais avançado para poder logar nesse ambiente e conseguir entender o que está acontecendo dentro desse ambiente. O que a gente pode fazer é entrar em cada um desses equipamentos e fazer uma comparação de log de cada uma dessas caixas. Olhar quais são os logs, qual é o histórico dessa rede, o que aconteceu na visão de R1 e na visão de R2 para que essa comunicação tenha sido interrompida. Se você de repente tem um protocolo, imagina que aqui você tem um BGP conectando com a Oi, e aqui em cima você tem um outro BGP conectando com a Vivo, você pode observar que esse protocolo BGP, talvez ele teve um flap às 19h43. Se esse flap aconteceu com a Oi, quanto tempo demorou para assumir esse link aqui na Vivo, que seria o nosso link de backup? Fazendo essa análise, você já consegue observar que existe um problema latente nesse link da Oi, que todo dia às 19h43 ele está se repetindo, ou pelo menos está se repetindo nos últimos dias. É muito comum acontecer isso. Imagina que a Oi está fazendo uma migração de data center, uma migração de equipamentos, uma atualização de parque de equipamentos e por algum motivo ele tem uma janela ali, vamos chamar essa janela de nap window, uma janela de soneca mesmo, uma janela de tempo de atividades, e essa atividade está acontecendo entre as 19 e as 20 horas e realmente às 19h43 está afetando o link que leva o site A pela Oi até o site B. E olha que interessante, pode ser que você analisou os logs aqui do nosso site B e os logs do site B não sofreram como sofreu no site A. Por quê? Porque aqui, como a gente teve uma interrupção mais rápida no nosso site A até o link da Oi, e de repente aqui você tinha uma solução de BFD que fechava com a própria Oi, nem fechava no fim a fim, esse BGP ele já destacou que a sessão estaria indo a down. Já no outro lado, essa sessão pode ser que ela não teve nenhuma interrupção, só que por algum motivo o site fez uma comunicação assíncrona onde a gente começou a assumir o link da Vivo para o nosso site lá, o site B, que vai pelo link da Oi, ele estava retornando o tráfego ainda pelo link da Oi, porque ele não viu que esse link estava down, e aí você tem um problema maior ainda, que era um tráfego assíncrono e talvez esse tráfego estava se perdendo aqui na hora que ele chegava no link da Oi, ou até mesmo pode ser que esses dois providers tenham uma conectividade, a Oi estava mandando para Vivo e aí sim você retornando para cá. Percebe o tamanho da dificuldade que poderia ser esse problema na hora de nós resolvermos? Pois é, um dos caras que vai te ajudar e vai te ajudar muito para que você consiga solucionar esse problema é o tal
do log. Se a gente tem um bom servidor de log na nossa operação, esse servidor ele pode nos falar o que está rolando dentro do nosso ambiente. É legal a gente analisar isso daqui, que nós temos níveis de severidades de logs. Aqui eu estou falando uma severidade de 0 a 7, onde o log mais severo é o menor, tá? Então, o quanto menor, pior nós estamos, ou seja, o 0 é um log crítico, um log de emergência, sistema não está sendo possível nem usar aquele ambiente. 1 já é um log medido como alerta, 2 um log crítico, 3 um erro que está tendo no seu ambiente, 4 um warning, 5 notificação, 6 informativo e 7 um debugging, né? De mensagem de debug que está sendo populada na sua caixa. Se a gente olhar aqui esses níveis de log e classificação, a gente está analisando já pelo uma nomenclatura da própria Cisco. A gente também tem aqui a mesma clareza do 0 até o 7 e como que ele classifica isso, ó, sistema que não está estável, precisa de ação imediata, é o nosso log número 1, crítico, erros, warning, normal, mas precisa de alguma alteração, alguma ação do seu lado e como que essa mensagem ela vem escrita, né? Log emergência, log alerta, log crítico, log erro, log warning, log notice, log info, log debug. Por quê? Aqui está um pouquinho pequeno, mas vai dar para você analisar isso na hora que a gente olhar realmente dentro dos logs e os stamps deles, que você tem aqui, ó, a severidade, qual que é o facility. O facility é justamente o tipo de log que nós estamos falando aqui junto com mnemonics, para a gente poder ter a definição desse log e na sequência a gente vai ter uma descrição que nos informa o que poderia ser o nosso erro. Muitos dos problemas que nós temos no nosso ambiente a gente consegue resolver simplesmente usando os syslogs sem ter a necessidade de você olhar nenhuma outra delas, nenhum outro equipamento, nem dar nenhum outro comando, tá? O que a gente fez aqui para poder assimilar o nosso exemplo? Eu trouxe para vocês uma topologia bem simples, onde eu vou ter um roteador aqui, um roteador Cisco qualquer, eu tenho aqui a minha conectividade com a internet e aqui esse roteador dá um DHCP para esse nosso Linux, então tem um servidor DHCP configurado nele e eu também apontei que o Linux vai ser o cara que vai fazer a coleta de logs nesse nosso roteador. E aí lá no Linux eu mandei ele fazer um grep em todos os logs que estivesse chegando via terminal nesse equipamento e estou salvando esses logs também dentro de um TXT ali no nosso Linux. Então basicamente tudo que rolar aqui no syslog desse router, ele vai mandar para esse nosso Linux e ele vai salvar nesse nosso Linux. Como que é no campo de batalha no jogo da vida real? O que nós poderíamos fazer é talvez um front, né, uma página mesmo que você acessa com usuário e senha. Essa página eu posso ter dentro dela uma caixa de seleção aqui, que seria uma caixa de seleção de data, onde você pode escolher qual que é o período. Eu posso ter dentro dela onde você escolhe qual que é o equipamento. Você vai lá apontar qual que é o device que você gostaria de estar olhando e aí sim ela coleta o log e mostra para a gente o log desse equipamento. Eu ainda posso fazer até comparativo, né? Posso pegar um log de um equipamento, um log de um segundo e comparar os timestamps para ver o que aconteceu de um lado para o outro. Isso é o que acontece no campo de batalha. Então esse log que a gente vai estar vendo aqui dentro desse Linux que está sendo salvo, a gente jogaria nesse banco de dados para que esse sistema aqui de ITSM que a gente estaria utilizando pudesse verificar esse arquivo e puxar essas datas para nós. Normalmente esses logs, o próprio arquivo que a gente gera, a gente salva um arquivo por dia para ficar mais fácil de fazer essa comparação. Olha só, então eu carreguei o meu Linux aqui, já estou com ele aberto. Pode ser qualquer Linux que você já tenha no seu IVNG. E aqui eu já coloquei o comandinho para ele poder fazer a análise desses logs, que é o tail-f /var/log aqui é só o nome do arquivo que eu quero estar utilizando, um pipe e o grep do IP que eu estaria utilizando. Aqui é o IP 192.168.0.1, que é, da onde é esse IP, pessoal? Esse IP é o IP do nosso roteador. Então lá no roteador eu tenho
os logs sendo gerados, e lá dentro do router, vamos abrir aqui o router também para a gente olhar junto e validar o que acontece lá no nosso syslog. Só vamos aqui, subir ele um pouquinho, dar alguns enters para limpar essa tela, e eu entrar aqui dentro desse roteador, der um enable nesse cara, e eu olhar aqui o show run pipe include log. O que você vai ver? Você vai ver que dentro do meu login host eu tenho o quê? Eu tenho o login host apontando para o 92.168.0.2. Quem que é esse 92.168.0.2? É o IP do nosso Linux aqui. Olha que interessante. Se eu der o comando show login nesse cara, eu vou ver uma porrada de login que já foram gerados aqui, mas principalmente esses logs de nível 3 e nível 5, que eu já estou passando para o meu syslog, porque eu preciso configurar exatamente qual logs eu quero passar para o meu syslog. Eu quero visualizar eles aqui acontecendo nessa caixa. Então eu venho aqui, eu tenho o link 3 up and down, que seria a nomenclatura do log, né? Então aqui eu tenho a facility dele é um de nível 3 e aqui é um de nível 5. Aqui eu tenho uma interface vindo, a interface que nós estamos falando, a Giga03, ela trocou o seu status para up, e aqui eu tenho a interface Giga03 que ela trocou o seu status para up, mas foi o Line Protocol. Qual que é a diferença desses dois caras, né? A gente está falando só da interface física, a interface ela tem dois status, se a gente olhar no show int giga0/3, essa interface ela tem dois status, ela tem o status físico da interface e ela tem o status o status de sinalização lógica da interface. Então eu fisicamente posso desligar a interface, falar que ela está fora, e o protocolo, que é o status de sinalização de protocolo mesmo dessa interface, ele ainda tem que subir, porque nós precisamos ter uma conectividade de protocolo do outro lado para ele estar up dos dois lados, né? Então, se a gente olhar aqui nesse meu Configure Terminal e eu entrar na interface Giga0/2, eu dar um shutdown nela e um no shutdown, ele vai gerar o quê? Vai gerar um log para mim aqui, que ela foi a down, e depois ele vai gerar um log que ela foi a up. Se a gente olhar do outro lado, já no nosso coletor de logs, que é o nosso Linux, que estaria acumulando esses logs e levando esses logs para uma plataforma que a gente pudesse analisar esses logs depois, isso fazendo um front-end para coletar as informações desse arquivo, a gente tem aqui o line, o link é um log de número 3, ele foi up down, a interface trocou o seu status para down, e aqui também um de número 3, a interface trocou o seu status para up. Então a gente tem um up down nessa interface. Se a gente olhar a interface, show interface Giga02, vamos olhar aqui, do show int Giga0/2, olha o que a gente tem aqui, A interface Giga02, ela não tem nada conectado em si, Giga02, ela está up, e o Line Protocol up, tudo bem, mas a gente não tem nada conectado na ponta dessa interface aqui, nesse exemplo, né? Já a Giga0 e a Giga1, a gente tem um equipamento conectado. Vamos fazer a mesma coisa nela, vamos entrar na Giga0/1, vamos dar um shut nessa interface, ver a interface virar down, aqui, no shutdown, ela também subiu. Então a gente teve os dois status nessa interface. Na Giga0/1, a gente teve o status de número 3, que ela foi a up, ela trocou aqui o status para up, ela provavelmente não entrou a down na hora que a gente deu o comando, porque ela já estava down. E ela trocou aqui o seu status para up também no número 5, que é o line protocolo. E, obviamente, é o mesmo status que nós temos no nosso syslog, né? Se eu olhar aqui o meu syslog, eu dar aqui um show login, aqui eu vou pegar toda a configuração, todo o meu syslog que estaria nesse equipamento específico, e ele vai me mostrar exatamente o que está acontecendo
na coleta aqui do outro lado no Linux. Aqui a gente teve a nossa interface Giga 01 como up e a nossa Giga 01 Line Protocol também como up. Se a gente estivesse falando de um cenário como apresentado aqui nessa topologia, para a gente conseguir monitorar um potencial problema de link usando o nosso syslog, era muito simples, né? Era só a gente fazer uma análise comparando o nosso site A com o nosso site B. Se eu visse que teve um flap aqui nessa interface que conecta com o primeiro link, já seria um potencial problema para a gente poder entrar em contato com a operadora e entender o que aconteceu às 19h43. Por quê? Porque aqui no meu log ele traz também o timestamp, né? Então ele mostra para mim, novembro, dia 14 às 15h38 aconteceu esse problema específico que está sendo apontado aqui no log, e aqui ele está mostrando da onde que veio esse nosso log específico. Obviamente que aqui eu estou fazendo um filtro por esse grep, mas se eu estivesse olhando para tudo, aí ele vai me dar o log de tudo que eu estou coletando nesse nosso equipamento. Isso aqui é um pouquinho para você entender como que o syslog é tão benéfico para o seu dia a dia como analista de infraestrutura de redes. É exatamente isso que a gente faz, a análise de logs em cima da severidade desses logs, e você pode incluir várias ferramentas para poder te auxiliar. Ferramentas essa como de repente você configurar um WhatsApp, uma notificação no seu WhatsApp de acordo com a severidade. Essa aplicação pode mandar para você uma mensagem no WhatsApp e você ficar sabendo o que aconteceu com a sua rede. Como você pode incluir isso, um SMS ou outras ferramentas que auxiliariam a resolução dos seus problemas. O mais importante é você saber como atuar dentro de cada um desses syslogs. E eu quero aproveitar que a gente já está aqui, a gente comenta mais sobre o tema de syslogs, aonde? Dentro do nosso livro preparatório para o CCNA. Isso mesmo, a HackOne tem uma editora e nós acabamos de publicar o CCNA 7.0 volume 1 e o CCNA 7.0 volume 2. Você consegue garantir esses dois livros, receber eles na sua casa, se você é morador do Brasil, aqui com o link da descrição. Se você mora fora do Brasil, você também tem acesso à versão digital desses dois livros. É só pegar aqui no link da descrição e acelerar o seu processo de aprendizado. Lá a gente fala mais sobre esses logs, explora um pouco mais desse assunto e ajuda você a se preparar para a sua certificação CCNA. Tamo junto, Lucas Palma fica por aqui, então desligo, deixa um comentário para mim nesse vídeo, o que você gostaria que eu falasse na próxima aula. Um abraço, fui!